Protegido. Vamos ficar de pé para receber o nosso grande senador que está chegando para agradecer a votação, para agradecer a nossa terra e com certeza aliar-se a todos nós para no dia 30 votar 22, votar Bolsonaro para a nossa libertação. Com a palavra, Rogério Marinho. Obrigado, São Paulo. Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança, obrigado pelo voto, mas, sobretudo, obrigado a Deus por ter nos oportunizado esse momento. Eu sei que nós temos hoje do meu lado, talvez o prefeito mais bem avaliado do Rio Grande do Norte. E não é por acaso. Quando você ouve ele falar, o amor que ele demonstra à sua terra, a vibração que ele tem, a forma como ele se comporta, o brilho no seu olhar, demonstra o seu comprometimento com a cidade de São Paulo Potengi. Muito obrigado, parceiro. A gente só tem uma forma de agradecer, gente, trabalhando muito. Se nós, como deputado, como secretário, como ministro, podemos fazer alguma coisa, como senador, a gente precisa fazer ainda mais para justificar esse apoio, para justificar essa confiança. Então eu quero começar dizendo a vocês que contem com o senador Rogério Marinho. Contem com o nosso trabalho, com o nosso empenho, com a nossa dedicação e, sobretudo, com a nossa gratidão, que é um dos atributos, uma das qualidades mais importantes do ser humano. Saber ser grato, reconhecer. Eu quero agradecer aqui a todo o grupo de vereadores e vereadoras do município de São Paulo Potengi, que junto com secretários, com técnicos, com lideranças políticas, fizeram a diferença e apoiaram o nosso trabalho e as candidaturas que foram apresentadas para o partido. Eu quero agradecer aqui ao deputado Toma Faria, que é um irmão, um amigo, um companheiro diferenciado, e que foi reeleito pela quarta vez ser reeleito, pelo quarto mandato, e tem sempre honrado, dignificado e orgulhado o Rio Grande do Norte. Quero agradecer aqui a Gustavo Carvalho, que aqui esteve e já foi, e dizer a minha admiração, o meu respeito, da minha alegria de contar com a sua colaboração, de contar com a sua amizade e ter a convicção de que Pacelli fez uma boa escolha. Você escolheu uma pessoa que tem dentro do peito a vontade de servir, e vai servir junto ao Estado do Rio Grande do São Paulo Potengi. Quero agradecer aqui ao nosso amigo Tiquinho, prefeito de Rui Barbosa, essa figura boníssima, com esse sorriso franco, né, que está cada vez mais magro e elegante. Parabéns, Tiquinho. Quero agradecer aqui ao nosso Cleitinho de VAV, que fica uns 400 quilômetros daqui, né? É bem distante, mas que veio aqui em solidariedade, em amizade, em respeito a Pacelli, testemunhar esse momento. Obrigado, Cleitinho, pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Agradecer aqui a João Maria, o vice-prefeito, que é amigo de um grande amigo meu, que é irmão de um grande amigo, né, que é o Rubens, que foi presidente do nosso ABC de Natal, a quem eu sucedi na presidência do clube, e que tem uma dignidade, uma capacidade como ser humano extraordinária. O Rubens é um amigo muito querido, e João Maria também não fica atrás. Agradecer a Getúlio, que falou aqui com muita convicção, com muita propriedade, mas com muita generosidade a respeito das nossas ações, das nossas poucas qualidades. Agradeço, Getúlio, o seu apoio, nós saberemos reconhecer e respeitar. Agradecer aqui vou chamar de Ambrósio, né? Pode ser? Que é um amigo da nossa família,
que contam a história aqui de mais de 70 anos em que nós estivemos aqui dentro de São Paulo, Potengi, deitando as nossas raízes, fazendo relacionamentos, fazendo amizades, deixando a nossa marca, porque a gente passa na vida ficando ou passa na vida deixando um exemplo e um legado. É isso que a gente tem tentado fazer, deixar um legado à medida que nós vamos caminhando e à medida que nós vamos fazendo a nossa parte como servidor público, como alguém que serve ao povo brasileiro. Muito obrigado a todos e muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade. Feito os agradecimentos, eu quero falar agora e quero pedir a compreensão de vocês para falar um pouco a respeito desse momento tão grave que nós estamos passando. No dia 30 agora, nós vamos eleger o novo presidente da República, nós vamos reeleger o presidente Bolsonaro. A reeleição do presidente Bolsonaro é um caminho. A eleição do ex-presidente Lula é outro caminho. E essa é a primeira questão que nós temos que ter em mente. Porque eu sei que aqueles que aqui vieram, à exceção talvez de alguns poucos, já têm um convencimento, já têm a convicção, já têm a certeza de qual caminho vão trilhar, de que candidato vão escolher. Mas eu quero pedir a vocês que nós não tenhamos a possibilidade de cairmos no pior dos pecados, a omissão. A omissão é o pior pecado que um ser humano pode cometer. Dizem e brincam a respeito que por falta de um grito se perde uma boiada e por falta de uma palavra se deixa de convencer alguém. Eu peço permissão para falar um pouco a respeito do que eu vivi. Eu vivi um momento, meu amigo Pacelli, em que Deus me deu uma oportunidade de servir o Brasil ao lado de um grande patriota, o presidente Jair Messias Bolsonaro. E eu pude conhecê-lo. E eu pude conviver com ele. E eu posso testemunhar quem é este homem e da maneira como ele se apresenta para o Brasil. É alguém que, no final das eleições do ano passado, foi agredido covardemente. Foi agredido com uma facada que quase lhe tira a vida. E Deus lhe deu um livramento. Porque tinha um propósito na vida dele. Um propósito de mudar este país. De mudar a forma como se faz política. De mudar as estruturas desse país. De fazer uma opção clara pelos mais fragilizados. Pelo povo brasileiro. Não existe, em nenhum momento da nossa história, alguém que tenha sido tão criticado. Alguém que tenha sido tão desqualificado, alguém que tenha sido tão agredido pela grande imprensa nacional. Basta ligar a televisão, basta ler um jornal de grande circulação, basta escutar nas mídias sociais os grandes articulistas desse país. O que nós vamos ver, o que nós vamos assistir, o que nós vamos testemunhar é que essas pessoas não toleram o presidente Bolsonaro. E por quê? Eu vou dar alguns exemplos. Nós nunca tivemos uma reunião no Palácio do Planalto em que o presidente primeiro não fizesse uma oração para nos abençoar e nos mostrar o caminho para servir ao povo brasileiro. E isso incomoda muita gente, por incrível que pareça. Dizem e criticam o presidente porque ele fala de Deus e levou a palavra de Deus para dentro do Palácio do Planalto. Isso incomoda muita gente. Se vocês imaginarem como se comporta alguém com as pressões que o presidente Bolsonaro tem, e dizer que não vai dar recursos para os grandes meios de comunicação, retomar obras que foram paralisadas há 30, 40, 50, até 70 anos, como foi a barragem de Oiticica, lá em Jucurutu, impedir que a classe política mal acostumada continuasse a ocupar postos de comando nos bancos estatais, nas estatais, nos fundos de pensão. E esses fundos de pensão que foram assaltados pelo Partido dos Trabalhadores nos últimos 14 anos. Essas estatais que sempre deram prejuízo. Esses bancos oficiais que eram presença constante nos jornais,
com malas de dinheiro, com corrupção deslavada e desmedida, com prejuízos que paravam sempre no orçamento geral da União. Tudo isso mudou. E se paga um preço por essa mudança. Ninguém passa incólume. Se feriu interesses poderosos de pessoas que estavam acostumadas a se servir do país. E essas pessoas são incapazes de dar uma boa notícia a respeito do Brasil. Se não, vejamos, nós aumentamos o recurso para tratamento de esgoto do país em 1000%, de 5 bilhões para 50 bilhões. Vocês não escutaram uma linha a respeito disso. Em 170 anos, o Brasil saiu de 30 mil quilômetros de trilhos ferroviários contratados desde a primeira ferrovia do Brasil em 1840 e tanto, para 23 mil quilômetros só no mandato do presidente Bolsonaro. Quer dizer, se fez em 3 anos quase a mesma coisa que se fez em 170 anos. Vocês não viram uma linha sobre isso na imprensa. O presidente Bolsonaro propiciou 430 mil títulos de propriedade entregues em todo o Brasil para assentados rurais. Em 20 anos de governos anteriores, de Fernando Henrique Cardoso até a presidente Dilma, menos de 150 mil títulos foram entregues, e 180, 200 mil do governo do presidente Temer. Ou seja, ele sozinho fez mais do que todos fizeram em mais de 20 anos. Vocês não viram uma linha a respeito disso. O Brasil vai ter esse ano uma safra de alimentos recorde, quase 330 milhões de toneladas de grãos. Nós somos hoje o segundo maior produtor de alimentos do mundo. O Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Nós crescemos 15% em relação ao ano passado. E vocês não viram uma linha na imprensa a respeito disso. Nós temos hoje, entre os 20 países mais ricos do mundo, uma das 3 gasolinas mais baratas do mundo. E vocês não viram uma linha a respeito disso. Há 3 meses consecutivos, os preços dos alimentos e dos produtos essenciais caem no Brasil. Não tem inflação, tem deflação, que é o contrário de inflação. E vocês não viram uma linha a respeito disso. O Brasil vai terminar esse ano, prefeito Tiquinho, com a inflação menor do que os Estados Unidos, do que a Europa. Isso não acontece desde a Segunda Guerra Mundial, há mais de 70 anos. E vocês não viram uma linha a respeito disso. Esse é um governo operoso, trabalhador, eficiente, honesto. Nós temos um presidente que é acusado de dizer barbaridade, de falar bobagens, de se colocar de uma forma que choca as pessoas. E ele reconhece isso. Porque ele disse que foi educado assim, porque ele é um homem simples como o senhor é. Ele é um homem do povo como o senhor é. Ele é alguém que veio de uma família pobre, que teve que trabalhar desde a sua infância para prover o sustento da sua família e estudar. Ele veio de uma região que é tão pobre como é o Nordeste brasileiro, que é a região do Vale do Ribeira, no São Paulo. Ele cavou o seu caminho na vida com esforço, com trabalho, com diligência, com inteligência e com estudo. Ninguém passou a mão na cabeça do presidente para ele ser quem é. E ele diz com muita propriedade: é verdade, eu falo palavrão, mas eu não roubo, eu não minto, eu não engano, eu não tergiverso. E isso, meus amigos, faz toda a diferença. Eu estava ouvindo aqui aqueles que me antecederam falar, em especial João Maria. Que país nós queremos? O país do desenvolvimento, da transformação, da modernização. Um país que cria 5 milhões e meio de novos postos de trabalho em apenas 3 anos e meio da administração. Um país que nos dá de novo orgulho de sermos brasileiros, de respeitarmos as cores das nossas bandeiras. Um país em que nós temos um presidente que fala a língua do povo e se identifica com ele, que quando sai para viajar para locais diferentes, fica no quartel do exército, não em hotéis de luxo. É esse o país que queremos? E não o país da corrupção, do aparelhamento, da tomada do aparelho estatal por um partido político, não por um projeto de país, mas por um projeto de partido. Um partido que as pessoas já se esqueceram, mas teve o seu presidente preso por 2 anos, condenado por mais de 20 juízes em diversas instâncias,
que teve o seu processo anulado em função de um tecnicismo do Supremo Tribunal Federal, os juízes que foram indicados por ele. E que mente a população brasileira dizendo que foi inocentado. Ele não foi inocentado, seu processo voltou à primeira instância. Um partido político que teve os seus tesoureiros presos, que teve os seus secretários gerais presos, um governo que teve o seu ministro da Fazenda preso, que teve presidente de bancos presos, que teve diretores de estatais presos. É isso que a gente quer de volta para o nosso país. Como é que eu vou dizer ao meu filho que roubar é errado, que enganar é errado, que fazer malfeitos é errado, se eu vou lá e voto 13? Se eu voto 13, eu estou perdoando, passando a mão na cabeça e dizendo que tudo isso está certo e não está certo. É evidente que não está certo. De um lado, nós temos um presidente que não tem vergonha e que tem coragem de dizer o que pensa e dizer de forma resoluta, com coragem, de cabeça erguida, olhando nos olhos das pessoas, enfrentando a patrulha do politicamente correto, que defende a vida e a liberdade, que defende os brasileiros do nosso país, o nosso território, a nossa essência, a nossa cultura. Do outro, nós temos alguém que relativiza o roubo e que diz que roubar um celular não significa que essa criança, esse jovem, essa pessoa precisa ser presa porque roubou para tomar uma cervejinha. Nós temos alguém que diz que o aborto é uma decisão da mulher e nós temos que permitir que ela tome essa decisão, não porque a vida é sagrada, mas porque o corpo lhes pertence, o que afronta e ataca valores cristãos que respeitam e dignificam a vida do ser humano. Nós somos uma sociedade cristã. Veja o que está acontecendo com os países vizinhos. Eu não vou me alongar muito. A Nicarágua, onde o seu ditador é amigo e irmão do ex-presidente Lula, que criminalizou a região cristã, que disse que pregar no púlpito é crime, que está expulsando freiras, padres e pastores, que está fechando e desapropriando as igrejas, que está dizendo que falar em nome de Deus e de Cristo não é mais permitido naquele país. Esse é o destino dos países socialistas. Veja o que acontece na Venezuela, onde a população foge daquele país, da opressão, da ditadura, da miséria, da fome. Em Pacaraima, em Roraima, nós atendemos os cidadãos venezuelanos que fogem do seu país. Pessoas chegam lá famélicas, destruídas, abaladas psicologicamente, pesando 20 quilos a menos do que deveriam pesar. Essa é a realidade do país socialista que destrói e desorganiza a sociedade. Na Colômbia, agora, recentemente, se elege o Petros, um ex-guerrilheiro das Farc. As Farc são uma instituição que pertence ao Foro de São Paulo, que é uma instituição fundada pelo Lula e o Fidel Castro. Este eleito presidente da Colômbia, em menos de 60 dias, já fez algumas proezas. Aposentou os generais colombianos, criou uma milícia dos seus aliados de mais de 100 mil pessoas e armou essa milícia para constranger e ameaçar a população. Contem, sobretudo, com a minha lealdade ao povo brasileiro e de forma muito especial ao meu Rio Grande do Norte. Eu gostaria até de falar mais um pouco, mas eu vou concluir a minha fala agora fazendo um pedido a vocês. E esse pedido, ele para mim é muito caro e muito importante. Vocês viram o que aconteceu recentemente no primeiro turno das eleições. A grande mídia, a grande imprensa, o establishment, criou uma situação em que a eleição já estava decidida. Anunciaram pesquisas fraudulentas e mentirosas que davam até 14% de diferença entre o nosso candidato, o presidente Bolsonaro, e o adversário dele, o homem do PT de 9 dedos, o Lula. O que é que a realidade demonstrou? Que essa diferença não existia. Mas vários de nós se amedrontaram, se atemorizaram, não foram votar, não fizeram a militância, não tiveram a vibração no dia porque acharam que o jogo já estava jogado.
que a situação estava definida. Vamos acreditar. Porque o bem sempre vence o mal. Vamos acreditar. E vamos fazer a nossa parte. Porque quem votou no presidente Lula, no ex-presidente Lula, não fez por maldade. Fez porque não conhece a verdade. Me perguntaram qual era o instrumento e a ferramenta que nós iríamos usar para virar o voto no norte-rio-grandense. Eu disse, só tem um, a verdade. A transparência. Contar às pessoas o que realmente está acontecendo. E cada um de nós é um vetor dessa mudança. Pode, a partir de hoje, quando chegar em casa, conversar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com os netos, com os parentes mais próximos, com os amigos que você tem afinidade, com aqueles que você não vê há algum tempo, e mostra a eles que essa eleição não é uma eleição qualquer. Trata-se de uma escolha de modo de encarar o mundo. Ou prosseguiremos nesse rumo de transformação, de mudança, de respeito às famílias, de dignidade, de respeito à religião, às pessoas que realmente nos interessam, ou vamos retroceder no tempo e termos um processo em que nós não sabemos aonde vamos mergulhar? Cabe a cada um de nós fazer a diferença. Vamos sair daqui com uma tarefa, um dever de casa, de tentar convencer mais alguém, sem briga, sem altercação, sem dedo na cara, sem discussão, com argumentos, com a verdade, com a convicção de que podemos sim fazer diferença na vida das pessoas. Eu peço a vocês que ao saírem daqui, saiam com essa convicção e saiam com essa tarefa. Vamos ajudar para que a vitória que já se avizinha, que na minha opinião já aconteceu a virada. Eu creio, eu acredito. Ela seja também a virada aqui em São Paulo de Potengi. E que São Paulo de Potengi, a vitória que vai acontecer aqui nessa cidade, ela vai se espraiar. Ela vai chegar a outros municípios como Rui Barbosa, como Venha Ver, como os demais municípios da região do Potengi, Trairi, Rio Grande do Norte, e o Rio Grande do Norte vai se libertar, vai se emancipar. Porque, como diz a Bíblia e assevera o nosso presidente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viva o Brasil! Viva o povo brasileiro! Viva São Paulo do Potengi!